Irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Grato ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos em sua casa. Estarmos adorando e exaltando o seu nome. E o Senhor aqui já tem falado conosco. Posso ter sentido já a presença do Senhor. Creio que os irmãos, da mesma forma, não foi diferente. Sentirmos o toque, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje pela manhã acordei um pouco preocupado, numa certeza de que seria eu a pessoa que estaria aqui na frente hoje. E aí eu fui orar. Eu orava ali na sala da minha casa. Depois de orado, pedido ao Senhor que assim me conduzisse no que estaria falando, eu abro o celular e existia realmente uma confirmação da parte de Deus, onde eu seria a pessoa que o Senhor estaria aqui usando para estar falando a sua palavra. E aí o pastor me mandava uma mensagem perguntando se eu podia ministrar aos irmãos nesta noite. E aí eu tive uma certeza que é o Senhor realmente nas nossas vidas, na direção do pastor e também falando ao meu coração. E nesta noite estou aqui então para vos falar a palavra do Senhor. Eu creio que parte dela já foi falada. Aqui cantávamos um louvor falando sobre fé, rompendo em fé. E é isso que eu tenho para falar aos irmãos nesta noite. Eu gostaria de ler convosco no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 7, que está registrado da seguinte maneira: Pedro escreve: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando eu lia esse trecho alguns dias atrás, eu estava num determinado local para fazer uma visita a uma pessoa que estava passando uma prova muito grande, e eu abri a Bíblia enquanto isso acontecia, e o Senhor falava fortemente ao meu coração a respeito dessa passagem. Nós sabemos que todo cristão, ele é provado para posteriormente ser aprovado. Se nós formos estudar um pouco sobre a epístola de Pedro, nós sabemos que essa epístola ela foi escrita por volta dos anos 60 depois de Cristo. E neste momento nós sabemos que uma grande perseguição existia para o povo cristão, uma intensa perseguição. E aí existia um homem, um governador por nome Plínio, isso já em 102 depois de Cristo. Esse governador, ele era o governador numa cidade chamada Bitínia, que seria hoje a atual Turquia, isso por volta de 102 depois de Cristo. E esse governador, ele colocou uma lei, e a lei era a seguinte: todos aqueles que louvassem, adorassem a um Deus que não fosse o Deus dos romanos, seriam decapitados, seriam mortos, seriam torturados. Porém, ele manda ao imperador chamado Trajano essa informação de que ele estava agindo dessa forma. Mas aquele imperador por nome Trajano, ele fala: vamos fazer o seguinte, se aqueles que resolverem negar a sua fé na pessoa do Deus que eles servem e passar a seguir o Deus romano, você assim pode fazer com que eles sejam então livres da morte. Porém, muitos cristãos foram torturados porque não negaram a fé em Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eu tenho certeza que tem um povo aqui que não nega a fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, o que acontece?
Quando Pedro foi instruído, foi orientado, foi direcionado pelo Espírito Santo para estar escrevendo essa epístola, isto 60 anos antes de tudo isso acontecer, foi na necessidade que o Espírito Santo já sabia que aquele povo estaria passando e que precisaria de, então, uma força vinda de Deus, uma certeza vinda de Deus para que assim pudesse acontecer. Então observe, Pedro fala, para que a prova da vossa fé. Então entendamos o seguinte, irmãos, todos nós temos uma prova. Eu acredito que desde o menor criança aqui até o maior, um dia quando crescemos, fomos ao primeiro ano da escola, passávamos, por que não dizer, em momentos de prova, prestávamos atenção, e aqueles que estudam também é dessa forma, prestamos atenção naquilo que o professor está falando, e posteriormente é programado uma prova. O professor fala, tal dia tem a prova, e você, em cima da prova, se você realmente entendeu a matéria, se você entendeu o conteúdo, se você fez os deveres de casa, teve um crescimento no que diz respeito ao entendimento, você vai ser provado pela prova que estaria aplicando, e aí você vai obter ou não a aprovação. E o cristão não é diferente. Na vida cristã, todos nós temos que passar por uma prova para então obtermos a aprovação. E aí Pedro fala, e ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, uma coisa que aqui muito me chamou a atenção são 3 palavras básicas que Pedro então assim fala. Ele fala sobre a fé, ele também fala sobre o ouro, e ele fala sobre o fogo, só que numa ordem diferente da que eu falei. Ele fala primeiro em fé, depois fogo, depois ouro. Mas eu gostaria de estar falando sobre essas 3 palavras que são tão curtas, mas é de tanta importância na vida do cristão. A primeira dela é a questão da fé. A Bíblia, primeiramente, ela fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E aí, o escritor, orientado pelo Espírito Santo, ele fala sobre a verdadeira fé. E aí, qual a verdadeira fé que nós temos, irmãos? A fé em si, a palavra, ela quer dizer crença, ela quer dizer confiança, ela quer dizer certeza, veracidade de um fato. Porém, cada cristão, para que ele passe a ser, ou passou a ser cristão, foi necessário primeiro o quê? Ouvir a palavra. A palavra, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, ouvimos a palavra, e a partir do momento que ouvimos a palavra, passamos a ter a fé naquilo que ouvimos. Observe, irmãos, que no livro de Hebreus, no capítulo 11, o povo, os judeus cristãos, eles também não eram diferentes, começaram a passar por uma perseguição, e aí também o Espírito Santo orienta o escritor de Hebreus, e aí o escritor de Hebreus, ele diz, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Observa como é importante e é interessante esse versículo. E se formos ler todo esse capítulo, nós vamos ver as situações que os cristãos passavam, as dificuldades que eles passavam, porém não era à toa essa escrita que o Espírito Santo também deixou para aqueles que estavam vivendo naquele momento. Então, irmãos, é o firme fundamento. E aí o que me chama a atenção, essa questão do firme fundamento. Irmãos, se pararmos para pensar a respeito deste prédio que aqui estamos, esse prédio ele teve que ter um firmamento. Se ele não tivesse um firmamento, com certeza ele já teria se ruído. Então, quando você vai fazer um projeto de um prédio, é necessário que exista primeiro uma base, que exista um firmamento, para que depois disso comece essa construção.
E a fé ela não é diferente. A fé é o quê? É o firme fundamento de nós cristãos. Se não tivéssemos esse firme fundamento, com certeza já teríamos ruído. Um projetista mecânico, quando ele vai fazer a sua máquina, primeiramente ele tem que fazer sua conta para saber se aquela base onde vai ser construída aquela máquina, se é uma base que vai aguentar, suportar todo aquele peso daquela máquina. Uma outra situação que podemos ver: uma pista pavimentada, é necessário primeiro que se construa uma base, para depois desta base vir aquela manta asfáltica e fazer então aquele asfalto. Então tudo, irmãos, tem que ter um firmamento, e nós entendemos que na vida do cristão é necessário que exista um firmamento, e esse firmamento chama-se fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus, irmãos. Sem fé não podemos então chegar à presença do nosso Deus. Entendemos então que Pedro ainda ele fala com relação à fé. Se formos ver esse versículo que acabamos de ler, ele fala da fé e ele a compara com o ouro. Mas por que comparar a fé com o ouro? Entendemos que naquele momento onde for escrito essa epístola, e que por extensão chegou até nós, que também passamos por dificuldades, assim como aqueles cristãos. Hoje, graças a Deus, não vivemos a perseguição do Evangelho aqui na nossa pátria, no Brasil, mas sabemos que tem irmãos que em muitos momentos têm passado por dificuldades, e muitos momentos têm muitas vezes até perdido suas famílias, por que não dizer seus filhos, esposa, por conta ao amor ao Evangelho. Porém, são pessoas que estão com a sua fé fundada em Jesus Cristo. Então, irmãos, Pedro, quando ele fala a respeito dessa questão fé e ouro, o que ele quer mostrar para nós? Naquele dado momento onde foi escrito esse texto, não existiam, ou pelo menos não conheciam, outros metais nobres. E o metal nobre que assim conhecia era o ouro. Então ele compara o ouro com a fé. Ele fala o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então ele coloca que o ouro é provado pelo fogo. Então, de que forma, irmãos, esse ouro é provado pelo fogo? Vamos pensar primeiramente a questão de aquele homem que trabalha lá no garimpo, o garimpeiro. Se nós que não temos experiência formos ao garimpo, possivelmente estaremos passando por cima até de pepitas que não percebemos. Porém, aquele olho clínico, o olho do garimpeiro, ele sabe onde estão os valores. E aí o que ele faz? Ele encontra aquela pepita que é um material que está ali na natureza, é extraído, e aí precisa passar por um processo. Entendemos o que, irmãos? Que o ouro, quando ele é extraído da natureza, ele vem cheio de impurezas. Por mais que você lave, lá incrustado dentro dele, existem outros minérios além do ouro. E aí que o garimpeiro, ele vai fazer? Ele vai usar no processo, ele vai usar o fogo para a purificação deste metal. Sem o fogo, é impossível que esse metal seja purificado. E para que entendamos, para que esse material ele se solidifique, para que seja excluído todas as escórias deste material, é necessário que essa pepita ela chegue aí por volta de 1060 graus Celsius, para que então seja separado aquilo que é impureza daquilo que é realmente o ouro. A nossa vida cristã é desse mesmo modo, irmãos. Quando Pedro fala isso, ele fala com muita propriedade, dizendo que cada um de nós precisamos entrar no fogo e precisamos ser
provados para que a nossa vida seja tirado toda a escória, tudo aquilo que não é ouro, tudo aquilo que não reluz, tudo aquilo que não brilha. É necessário que seja tirado da vida do cristão. Então, meus irmãos, não reclame quando você está sendo provado, quando você está passando pelo fogo. Por quê? Porque é o Senhor Jesus te purificando, tirando aquilo que é escória das nossas vidas. Então, irmãos, essa questão de ouro, depois que o ourives recebe aquele ouro, ele é um material, na engenharia se diz dúctil, como que se fosse, ele é pastoso, como se fosse um doce de leite. E aí é necessário então colocar alguns elementos de liga para que ele se torne um ouro. E esse ouro, de acordo com os elementos de liga, é aquilo que nós falamos de quilate. Mas para que ele se torne uma prata, ou melhor, para que se torne um elemento bonito, uma aliança bonita, uma joia bonita, é necessário primeiro passar pelo fogo. Então, irmãos, não reclamem se você está passando por uma prova. É o que, irmãos? É você passando pelo fogo para que toda a escória seja tirada e para que você possa reluzir na presença do nosso Deus, para que o Senhor possa te aprovar e saber que você está sendo um ouro finíssimo, aquele ouro de Ofir, conforme a Bíblia nos diz. Entendamos o que, irmãos? Que nesse processo, para você fazer a separação daquilo que é metal não precioso em relação àquilo que é ouro, você usa o fogo. Então observamos que o fogo, ele sempre tem que estar presente. Não estou aqui dando aula de metalurgia para os irmãos, mas entendamos o que? Que para você cozinhar, você precisa do fogo. Se você vai aquecer alguma coisa, você precisa do fogo. Se você vai derreter alguma coisa, no que diz respeito a até mesmo o ouro, você precisa do fogo. Se você vai purificar alguma coisa, você necessita do fogo. Então, dentre esses inúmeros processos que aqui falamos, vamos pensar em 3 processos usados na indústria metalúrgica. O primeiro processo é a forjaria. Os irmãos, acredito que já assistiram algum filme e tem lá um ferreiro fazendo uma conformação no metal, e ele precisa deixar aquele metal como uma enxada, talvez como uma pá, como uma picareta, não sei exatamente o que ele quer dizer, o que ele quer fazer, mas ele tem o que? Ele tem um material em sua mão, e ele, se ele for bater até chegar naquela geometria que ele precisa, sem que haja o fogo, ele não consegue. Porém, com o fogo, ele vai conformando até chegar naquela necessidade que assim ele precisa. Então, mostramos aos irmãos que é necessário, então, a presença do fogo. Na vida do cristão não é diferente, irmãos. As lutas vêm, o cristão passa pelo fogo, mas para quê? Para que seja conformado, seja batido pelo ferreiro, até que o ferreiro fala: agora está dentro da geometria que eu preciso, está dentro daquilo que eu preciso, dentro do ajuste que eu preciso. Vamos ver também, irmãos, quando se trata da fundição, o fogo também ele serve para fundir o aço, serve para fundir o ouro, como já foi dito aqui, e outros metais também eles precisam ser fundidos, e é necessário, faz necessário o auxílio do fogo. Na fundição, o aço ele é fundido, ele se liquefaz, e aí existe então um molde feito em areia, e aí é vazado esse material dentro desse molde, e aí é obtida a peça que ele necessita. Porém, o que eu quero mostrar para os irmãos, é necessário a presença do fogo. Na vida do cristão, irmãos, é necessário a presença do fogo. Sem a presença do fogo, irmãos, nós seremos cristãos fadados à falência. Não chegaremos àquilo que o Senhor precisa obter de cada um de nós. A geometria, aquilo que Ele quer fazer de nós, precisamos então fazer o quê? Fazer com que permitamos que Ele trabalhe em nossos corações, através do fogo. E aqui eu falo sobre o fogo do Espírito. O Senhor, Ele quer nos conformar da forma que assim Lhe apraz. Ainda, irmãos, eu pensando a respeito dessa passagem, eu parei e vi que também
existe um outro processo chamado tratamento térmico. Você pega o aço, é um aço mole, e para você construir uma peça, você precisa fazer o quê? Fazer um tratamento térmico. Depois que você coloca esse aço dentro do fogo, ele fica rubro, fica quase alaranjado. Você coloca num elemento que normalmente é um polímero, ou até mesmo é a água, ou até um óleo. Depois que você dá esse choque térmico, esse aço, ele passa a ser um aço extremamente duro. É um aço para você fazer uma ferramenta, é um aço para você fazer um eixo de um automóvel, e daí por diante. As propriedades mecânicas desse aço, ele se muda. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Enquanto nós passamos pelo fogo, no que diz respeito às dificuldades, o Senhor está fazendo o quê? Está mudando as nossas propriedades, para que amanhã sejamos um cristão autêntico, um cristão diferente daquilo que éramos anteriormente. Quando se tratando de fé, a fé, como eu falei para os irmãos, é aquilo que não vimos, mas acreditamos. Então, o Evangelho, ele se resume no que, irmãos? Ele se resume no acreditar. Irmãos, se eu pegar a minha Bíblia e observar, eu posso ver que existem registros, e vamos ver um deles. Jesus, um dia, ele desce do barco, e aí ele está com a multidão. Naquela multidão, as pessoas começam a apertá-lo, e aí chega um homem extremamente desesperado. Quem era esse homem? Era um homem, príncipe da sinagoga, por nome Jairo. E esse Jairo, ele trazia para o Senhor um problema. E esse problema era sobre a sua filha, uma menina de 12 anos que estava extremamente doente. E aí ele vai e incomoda o mestre. Senhor, a minha filha está extremamente doente. A minha filha está precisando de um socorro médico, e eu não tenho recursos para que isso aconteça. Então eu preciso que, irmão, eu preciso de que o Senhor vá até a minha casa. Observe, irmãos, isso é questão de fé. E eu creio que o Senhor então fala: eu vou até a sua casa, Jairo. Porém chega algumas pessoas com um pensamento negativo, e assim diz: não precisa mais incomodar o mestre, sua filha acabara de morrer. Mas aí o Senhor Jesus, entendendo que ele precisava ir lá, ele segue em direção à casa de Jairo. E aí no caminho, nós sabemos que lá existia uma mulher também, na mesma ocasião que aquela criança nascera, aquela mulher passara a sentir um problema de enfermidade. Há 12 anos aquela mulher também sofria uma enfermidade. E aí o Senhor, no caminho para a casa de Jairo, aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus, e naquele momento ele fala: é diferente esse toque. Não é um toque como os demais, onde me apertam, mas é um toque diferente, é um toque de fé. E aí ele pergunta: quem me tocou? E aquela mulher fala: foi eu, Senhor. E aí ele traz a cura para aquela mulher. Então observemos, irmãos, é uma questão de fé. E ali, quando Jesus, ele chega na casa de Jairo, ele também ressuscita aquela mulher. Uma questão de fé. Então observem, irmãos, para que sejamos autênticos cristãos, é necessário que leiamos a Bíblia e acreditemos em tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Então são vários os relatos de fé que o Senhor deixou registrado para cada um de nós. E aí, irmãos, voltando ao assunto ouro. O ouro, irmãos, ele é encontrado na natureza. É um metal sem muita aparência enquanto está no seu estado original. Porém, depois de tratado, ele se torna uma grande pedra e de grande valor. Comércio muitas vezes é baseado na cotação do ouro e daí por diante. Essa é
aquela questão da sua valia. Depois de ele passado pelo fogo, ele vai trazer uma importância muito grande para cada um que assim pretende fazer alguma coisa, fazer até mesmo um relógio, uma aliança e daí por diante. E aí, irmãos, onde eu quero chegar? Todo esse processo que eu vos falei, isso aqui ilustra a nossa experiência com o nosso Deus. A nossa experiência, ela não é diferente, irmãos. Nós estamos hoje passando por um processo difícil, mundialmente dizer, por que não assim falar? Porém, cada cristão, cada um de nós, precisamos ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas e não podemos perder a fé que temos no nosso Deus. Uma vez essa fé, ela foi nos dada e precisamos então, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É necessário que guardemos então essa fé na pessoa do nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, então começa essa transformação em nossas vidas. A partir do momento que a pessoa decide a seguir a Jesus, a pessoa fala, bom, a partir de agora vou estar isento de sofrimento, vou estar isento de tribulações, vou estar isento de problemas. Não, irmãos. O próprio Jesus, um dia ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Então, com toda essa dificuldade que nós estamos passando, se você perdeu o seu emprego, se você muitas vezes está em dificuldade financeira, se você está até mesmo procurando um emprego e não consegue, a Bíblia fala para que tenhamos fé. Não podemos perder a fé. Algumas mudanças, quando aceitamos a Jesus, essas mudanças são imediatas, mas algumas mudanças elas vão acontecendo paulatinamente. Não é da noite para o dia, ela vai acontecendo a cada dia. E aí é onde eu chego quando eu falei sobre todos esses processos que eu falei para os irmãos. Muitas vezes vai passando os dias, o ouro ele entra no fogo e ele tem um tempo para ser purificado. Não é da noite não é dentro de 1 hora nem 2. O ourives, ele sabe o momento certo de falar, olha, agora foi separado tudo aquilo que era escória daquilo que é realmente metal. Então não reclame, irmãos. O Senhor Deus, ele sabe o tempo certo de falar para cada um de nós, olha, agora ele está sendo aprovado. Esse metal está 100%. E observem, todos esses processos que eu falei para vocês, se falarmos que é um processo de forjaria, de tratamento térmico, de fundição, dentro das indústrias, o que acontece? É necessário que exista um certificado de garantia, de qualidade. Então, eu mostro para os irmãos o que? O cristão, para que ele obtenha o certificado de garantia de qualidade, é necessário que ele passe por todo esse processo, que ele entre no fogo, que ele seja purificado, para que depois, lá na frente, ele obtenha o seu certificado de garantia. Então, quando Paulo nos diz, e ache em mim louvor, honra e glória, desculpa, não foi Paulo, foi Pedro, e ache em mim glória, honra e louvor na revelação de Jesus Cristo. Então esse certificado, ele vai acontecer só no final do nosso combate. Aí sim, o Senhor Jesus há de nos fornecer um certificado, e esse certificado, ele estará escrito e carimbado embaixo o nome de Jesus, e aí sim, a aprovação de que o cristão, ele foi aprovado, passando pelo fogo, por aquela prova que assim passara.
E aí, irmãos, eu com isso, eu entendo que é o fogo que retira do meio de nós as imperfeições como cristão. É só o fogo que nos purifica. É só o fogo que faz com que entendamos que coisas que nos atrapalham venham a ser tiradas fora, que são as escórias. Se pararmos para pensar, pessoas que não tinham valor nenhum, mas eram uma pepita, estavam lá fora, não tinham valor algum, mas para o Senhor tinham um valor, porque eram uma pepita. Se falarmos de o maior bandido, se falarmos do maior homem perigoso, para o Senhor ele é uma pepita, ele tem um valor. E se esse homem, ele permite então o Senhor trabalhar em sua vida, passando pelo fogo, ouvindo o Evangelho, esse homem é transformado, e aí então ele passa a ser uma joia nas mãos de Deus. Que o Senhor, irmãos, continue nos ajudando, que venhamos a guardar esta fé que nós temos na pessoa do Senhor Jesus, que Ele possa continuar trabalhando em nossas vidas. Permitamos então, irmãos, com isso, que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas a cada dia, para que sejamos uma joia na sua presença. E assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade, peço que os irmãos continuem nos abençoando, orando por nós, e que o Senhor venha falar através dessa palavra aos vossos corações. Sabemos que foi muito aqui figurativo aquilo que falei, mas eu acredito que ficou claro para os irmãos, e o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém, irmão?